Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nosso. Para aqueles que são novos aqui, sejam bem-vindos. E para aqueles que eu já conheço, que já me conhecem, é um prazer te reencontrar. No vídeo de hoje nós falaremos sobre criaturas comumente chamadas de equinodermos, que pertencem ao filo Equinodermata, representados principalmente por animais como a estrela do mar, bolacha da praia, ouriços do mar, serpentes do mar e por aí vai. É um grupo muito diversificado, existem quase 8.000 espécies por aí, tá? Então após essa vinhetazinha ridícula que vai aparecer, iniciaremos o nosso conteúdo. Uma característica comum a todos esses equinodermos é a presença de um endoesqueleto de calcário, ou seja, um esqueleto interno no corpo, tá? Assim como nós temos um esqueleto interno, que é composto por cálcio, o esqueleto interno dos equinodermos é composto basicamente por calcário e carbonato, tá bom? Outra característica muito marcante desses animais é a presença de um sistema chamado de sistema ambulacral, ou sistema hidrovascular, que está relacionado principalmente à locomoção do animal, percepção do animal em relação ao ambiente, transporte de substâncias por dentro interno no corpo e também com transporte de oxigênio, tá? Além disso, a excreção. Ele é um sistema bem curioso e bem diversificado nesses animais. Ele é composto basicamente por uma placa madrepórita, que é uma plaquinha que normalmente fica na parte superior do corpo do animal, por onde a água entra, passa por uma série de canais, um canal central, um canal circular, até que essa água vá para o canal radial, que é o sistema hidrovascular em si, tá bom? Onde a água vai ser distribuída para que ela possa auxiliar na movimentação desses animais quando chegar em umas estruturas chamadas de ampoulas ambulacrais, tá bom? Que são os pezinhos ambulacrais desses animais. O sistema digestório desses animais ele é bem curioso porque nós temos basicamente uma divisão em dois tipos de divisões. Mas em si nós podemos falar que o sistema digestório deles é completo, tá? Ou seja, tem boca, estômago, ânus e todas as estruturas necessárias para que ele seja completo, com algumas exceções, como por exemplo na classe dos ofiuroides, tá bom? Que eu vou falar quais são as classes ao longo do vídeo. Nos animais carnívoros, especialmente na estrela do mar, que é extremamente carnívora, quando ela tem que se alimentar de alguma presa, normalmente conchas, mariscos, por exemplo, elas vão lá nadando com seu pezinho ambulacral, vai aparecer na imagem aqui. E esses pezinhos ambulacrais, além deles auxiliarem no movimento, na percepção do animal, eles também vão auxiliar esse animal a poder abrir a concha, tá? Quando a estrela do mar consegue abrir a concha, ela faz uma coisa sinistra. Através da própria boca do animal, ela consegue colocar para fora parte do seu estômago. Ou seja, a digestão de alguns equinodermos é uma digestão do tipo extracorpórea, tá? Ela ocorre fora do corpo e quando a digestão já está mais avançada, esse animal consegue somente puxar para dentro do corpo a massa que sobrou
da digestão, tá? É uma coisa muito interessante porque ele literalmente ele consegue derreter o animal fora do corpo lançando seu próprio estômago, tá? Outra coisa interessante é que em algumas espécies herbívoras, tá? Como nos ouriços do mar, nós temos uma estrutura na boca chamada de lanterna de Aristóteles, que é um conjunto de dentes, 5 dentes geralmente, que servem para raspar rochas, tá bom? E também para conseguir fazer raspagem nessas rochas de algas, tá bom? Que é a maior parte da alimentação dessas espécies não carnívoras, tá bom? Essa lanterna de Aristóteles é uma estrutura muito presente no grupo dos equinoides, que é o grupo dos ouriços do mar, tá bom? A função dos equinodermos ela é bem simples, tá? Todos os equinodermos têm sexos separados, ou seja, temos um macho e temos uma fêmea, e a reprodução ocorre fora do corpo desses animais, tá bom? Tanto a fêmea quanto o macho vão liberar na água seus gametas masculinos e femininos, tá? Quando ocorre a fecundação, o embrião vai se desenvolvendo e o que vai nascer é uma larvinha chamada de larva bilateral, tá bom? O corpo dividido em 2 partes, basicamente, tá bom? Que ao se desenvolver no indivíduo adulto, essa simetria bilateral, esse corpo dividido em 2 lados iguais, vai virar um corpo de simetria pentarradial, tá? Ou seja, o corpo vai se dividir em 5 regiões, onde cada região provavelmente vai abrigar o mesmo número de estruturas de cada outra região. Chegou a hora da gente falar sobre quais são as classes de equinodermos, tá bom? Vocês vão ver aqui nas imagens que vão aparecer do meu lado que nós temos 5 classes principais, tá bom? A classificação desses equinodermos é uma coisa muito discutida ainda hoje, tá? Tem autores, pesquisadores que gostam de dividir eles em 4 classes em uma superclasse, tá? E tem outros autores que gostam de dividir em 5 classes básicas, tá? Essas 5 classes são os equinoides, asteroides, ofiuroides, crinoides e holoturoides, tá? Eu vou falar sobre quem é quem agora. Os asteroides é a classe de equinodermos representada pelas estrelas do mar, tá bom? Elas são extremamente carnívoras, têm o corpo com uma simetria pentarradial, ou seja, você vê 5 partes no corpo desse animal. É um animal que tem os seus tentáculos, tá bom? A estrela do mar tem os seus espículos, seus tentáculozinhos. Tem a boca localizada na parte de baixo do corpo, tá? Assim como o ânus também é localizado embaixo do corpo, beleza? Como eu falei, é um animal extremamente carnívoro que é encontrado em diversas regiões dos oceanos, desde as regiões mais profundas até as regiões mais costeiras do nosso oceano, sempre ali capturando pequenos animais como mariscos, pequenos peixes e por aí vai, tá? Uma coisa interessante é que em algumas ocasiões, dependendo da ocasião, as estrelas do mar conseguem regenerar um dos seus tentáculos perdidos, tá? Nos holotúrias ou holoturoides, eles têm uma capacidade muito engraçada de expulsar do próprio corpo o intestino, tá bom? Isso acontece mediante algumas situações em que o animal está sob perigo, tá? Não são todas as espécies que expulsam o seu intestino para fora, tá? Como vocês podem ver aqui nessa imagem, algumas espécies, por exemplo, vão liberar substâncias tóxicas na água, vão liberar alguns tentáculos internos no corpo para poder confundir o predador, mas a característica marcante desses holotúrias, dos pepinos do mar, é fazer a evisceração, que é quando esse animal libera parte do seu intestino na água para poder fugir ou confundir o predador. Obviamente, esse intestino depois vai ser reconstituído, tá? Pelo seu animal, ele tem uma capacidade de regeneração muito forte. E outra coisa bem curiosa nesses animais é que eles não possuem tentáculos ou aqueles braços como a estrela do mar. Eles têm um corpo liso e com quase nada de espinhos no corpo, tá? Lembrando que a presença de espinhos no corpo de um equinoderma é o que dá um nome ao grupo, no caso. Equino vem de espinhos e derme de pele, tá? Pele espinhenta, por aí vai.
No caso dos holotúrias ou dos holoturoides, nós não temos uma grande quantidade de espinhos na pele, beleza? Mas temos os pés ambulacrais e tudo mais. Além disso, eles são animais que vivem no substrato, ou seja, no solo ali, se locomovendo bem devagarzinho. A outra classe de equinodermo que eu quero falar aqui é a classe dos crinoides, tá bom? Que é representada principalmente por animais conhecidos como lírios do mar, que são essas belezuras aqui, são lindos demais, tá? Característica marcante desse grupo é ter um corpo no formato de cálice, tá? E desse corpo saem 5 braços ou tentáculos que vão se bifurcar em várias e várias estruturazinhas que vão dar um aspecto de pena ou de diversas florezinhas, folhas, tá? Eles conseguem viver em ambientes muito profundos no nosso oceano, até 6.000 metros, tá? Podem ficar paradinhos associados aos corais, tá bom? Ou seja, ficam ali juntinhos dos corais, nas regiões onde há esses corais, mas também tem a capacidade de nadar livremente, beleza? É um grupo muito primitivo e que possui poucas espécies atualmente. A maior parte das, se eu não me engano, 80 ou 100 espécies de crinoides que existem, 70 ou 80 são de lírios do mar, tá? Eles são animais muito primitivos, que eram muito mais abundantes no passado, mas que hoje estão aí, sobrevivendo e, quem sabe, por mais alguns milhões de anos. Disso, galera, os crinoides, eles possuem uma particularidade que é ter a boca voltada para a parte de cima do corpo, tá bom? Isso porque, como eles podem ser animais sésseis que ficam fixos no substrato, é mais vantajoso que ele tenha a boca voltada para cima, tá bom? Assim ele consegue capturar o alimento e levar para a boca. Agora vamos falar sobre os equinoides, que são os animais chamados de ouriços do mar e bolachas da praia, que são muito comuns aí nas praias por aí do Brasilzão, tá? A maior característica desses animais é possuir o ânus voltado para a parte de cima do corpo, tá bom? A boca, por sua vez, fica para a parte de baixo, fica voltada para o solo. E também a presença de uma estrutura chamada lanterna de Aristóteles, tá? Que não estão em todas as espécies de equinoides. Na verdade, está na maioria dos ouriços do mar, tá? E essa lanterna de Aristóteles serve para poder raspar o solo, raspar rochas, raspar algas também, para que esse animal consiga se fixar no solo e se alimentar também, tá? E apesar de muito se falar de que os equinoides são geralmente animais herbívoros, algumas pesquisas por aí sugerem também que eles possam ser carnívoros, se alimentando de alguns invertebradozinhos menores, tá bom? Outra característica marcante nesse grupo é que temos os ouriços do mar e as bolachas da praia, que tem uma diferença corporal bem acentuada. Os ouriços do mar, eles possuem um corpo mais arredondado, tá bom? No formato de uma bolinha e cheio de espinhos, tá bom? Entre os espinhos ficam os pés ambulacrais do animal, que ajudam a circular o alimento, transportar a água e tudo mais. Esses animais ficam fixos no solo a maior parte do tempo. E temos também as bolachas do mar, ou as bolachas da praia, que em qualquer praia que a gente vá aí, Mangaratiba, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o município de Mangaratiba, sem brincadeira, eu acho que é um dos locais que tem mais bolachas da praia no mundo. Porque todo local que eu vou na praia ali tem bolacha da praia. E ela é curiosa porque ela tem o corpo achatado, tá bom? Como vocês podem ver nessa imagem aqui. E elas ficam geralmente escondidas na areia, tá? Os pés ambulacrais dela conseguem mover a areia de uma forma tão eficiente que elas conseguem ficar na parte baixa dessa areia soterrada, tá? Por isso, às vezes, a gente pisa numa coisinha na praia e sente aquela coisinha meio dura no nosso pé. Pode ficar tranquilo que uma bolacha da praia é inofensiva, tá? Só toma cuidado se você pisar num ouriço do mar, que você pode furar o seu pezinho. Para concluir o nosso vídeo, galera, vamos falar sobre a classe dos ofiuroides, tá bom? Que é representado pelas serpentes do mar. As serpentes do mar têm como característica marcante a presença da placa madrepórita na região oral do corpo, ou seja, na região de baixo do corpinho dela, tá? Além disso, elas conseguem realizar autotomia, que nada mais nada menos é que cortar parte do próprio corpo, os tentáculos do corpo, seus braços, para poder escapar de um predador, o que faz a gente entender que esse animal tem uma capacidade regenerativa muito alta.
realmente eles conseguem se regenerar diversas e diversas vezes ao longo da vida, tá? São carnívoros, vivem em diversas profundidades do nosso oceano, seja nas regiões mais profundas, até 6.000 metros, como nas regiões mais costeiras, mais rasas, tá? Além disso, é provavelmente a classe mais diversificada dentro dos equinodermas, estão presentes no mundo inteiro, tá? Esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tô num ambiente meio adaptado aqui, tá bom? Nossos próximos vídeos serão num ambiente comum. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, que não tenham ficado dúvidas para vocês, que vocês tenham gostado do que viram. E é isso. Um grande beijo para vocês e um forte abraço. Até a próxima.